Já a metáfora é uma figura de palavra das mais conhecidas. Dentre elas, a metáfora baseia-se na transferência de um termo para um contexto de significação que não lhe é própria. As metáforas são criadas a partir de uma relação de semelhança que pressupõe um processo anterior de comparação. Ou seja, na comparação, a gente usa um termo que vai gerar, né, que vai dar o entendimento que é uma comparação. Paulo é como um atleta. Paulo corre feito o vento. Então, existe uma palavra. Mas na metáfora, eu já superei essa comparação e já afirmei uma igualdade. Ok? Paulo corre igual o vento. Não é uma comparação, é uma realidade. Pode dizer, portanto, que a comparação está na base da formação das metáforas. Essa linguagem corriqueira a gente usa sem perceber, todo o tempo em casa, na escola, na mídia e assim por diante. Jornais e revistas costumam usar metáforas em manchetes e títulos de reportagem para resumir a essência do que lhe será dito ou para chamar a atenção dos leitores. Por exemplo, Joãozinho é um pão duro. Eu estou afirmando. Se fosse Joãozinho é como um pão duro, eu estaria comparando. Mas como eu relacionei Joãozinho com um pão duro, que por outro lado significa que é uma pessoa que tem dó de gastar dinheiro ou de consumir, então eu vou ter esse entendimento que é uma metáfora. Vamos estudar outros casos de metáfora daqui para frente, para que a gente possa ter um melhor entendimento. Etimologia. Meta mais fora vem da palavra grega e significa algo sem sentido. Vamos usar uma passagem que eu peguei de um dicionário online. Significado da metáfora. Figura de linguagem, claro, em que há transferência do significado de uma palavra para outra por meio de comparação, não explícita. Olha só, gente, não é uma comparação. Por exemplo, a paixão queimou-me. Como assim a paixão queimou-me? Nervos de aço. Dar asas à imaginação. Então eu estou usando uma metáfora. E não estou comparando coisa nenhuma. Então, a gente vai estar ouvindo alguns enunciados de poesia em que ocorre a metáfora. Acompanhe. Metáfora. No palco da vida somos atores em cena. Cada escolha, uma nota na sinfonia serena. O tempo é um tecelão entrelaçando histórias. E a sorte, uma borboleta em suas asas ilusórias. A mente é um jardim, onde os sonhos florescem. E a jornada um labirinto, onde os destinos tecem. Na vastidão do universo somos estrelas a brilhar. E a vida, um poema que nunca cessa de rimar. Mais alguns exemplos clássicos de metáfora. A casa era uma prisão. Então, nesse caso, a casa não é uma prisão em si, mas é dita como tal pelo interlocutor para expressar a falta de liberdade encontrada ali. Aquele homem é um monstro. Isso quer dizer, a pessoa não desejou afirmar que aquele homem é literalmente um monstro. A intenção por trás
dessa metáfora é demonstrar que as atitudes do homem são tão ruins, tão assustadoras, como a de um monstro, que é na ficção considerado um personagem ruim. Carlos é um palhaço, ou seja, o intuito da mensagem, da metáfora, é demonstrar que Carlos é uma pessoa engraçada, assim como um palhaço. Uma pequena observação. Dependendo do contexto ou do tom de voz, isso pode ser considerado uma ironia. Por isso que a gente deve estudar a fundo essa matéria para saber o que é ironia, por exemplo, e o que é uma metáfora. Ok? Outros exemplos clássicos de metáfora. Aquela garota é uma gata, ou seja, ela é muito bonita. Sem comentário, né, gente? O coração de Jonas é de pedra. Não que ele tenha um coração de pedra, mas significa que ele é frio, calculista, insensível. Cuidado, essa sua colega é uma cobra. Então não significa que a colega é uma cobra que rasteja, mas que ela tem as características de uma cobra. Ela é traiçoeira, ela trai, ela puxa o tapete, ela engana. Então a metáfora vai trabalhar com essa relação que parece uma comparação, mas chega a afirmar aquilo que supostamente compara. Outro exemplo de metáfora na passagem daquele livro clássico de José de Alencar. Além, muito além daquela serra que ainda azulava no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. Olha só, uma metáfora. E tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Outra metáfora. E mais longo que o talhe da palmeira. Outra metáfora. Ou seja, toda essa passagem do livro Iracema, de José de Alencar, está carregado de metáforas. Outras vezes de comparações explícitas. Como no caso aqui, ó. O favo de Jati não era doce como o seu sorriso. Já é uma comparação. Alguma dúvida, pessoal? Comentem, curtam o canal, compartilhem com quem precisa estar estudando essas matérias. Tá bom? Clique no card acima para ver o conteúdo completo. Canal 1000 inscritos. Um modo fácil de aprender.